Eu venho hoje à tribuna para tratar de um tema de extrema relevância para a saúde do país. Aliás, no dia de hoje, vários dos nossos colegas se manifestaram sobre essa temática. Eu refiro-me às dificuldades encontradas pelo sistema de saúde brasileiro em relação aos profissionais de saúde, em especial os médicos. As entidades médicas afirmam que não há falta de profissionais no Brasil, que há apenas irregularidade na distribuição. Permita-me, senhor presidente, discordar dessa assertiva. Acho que convivemos também com a falta de profissionais de saúde, em especial de médicos. A pesquisa Demografia Médica no Brasil, estudo muito interessante elaborado pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, mostra que o Brasil tem a quinta maior população de médicos do planeta em números absolutos, atrás somente da China, dos Estados Unidos, da Índia e da Rússia. Graças ao país continental em que vivemos, temos um retrato triste quanto à distribuição dos médicos pelas regiões, estados e até municípios. De acordo com a pesquisa, 20 capitais brasileiras têm mais de 1,95 médico por habitantes, número que corresponde à média brasileira. Vitória, por exemplo, tem 10,41 médicos por habitante, enquanto Recife tem 5,46. Em contrapartida, os habitantes de 22 unidades da federação dispõem de menos médicos que a média nacional. Algumas situações, inclusive, são comparáveis à de países africanos. Os brasileiros residentes nas regiões Sul e Sudeste contam, em média, com 2 vezes mais médicos que aqueles das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, excluindo-se o Distrito Federal. E é justamente nos estados dessas 3 regiões que é maior a dependência de profissionais médicos da rede pública. Ao mesmo tempo, a oferta de médicos é 2 vezes maior em qualquer capital do país do que no interior dos estados. Portanto, a diferença no número de médicos entre o interior de um estado pobre e a capital do Sul e Sudeste é de, no mínimo, 4 vezes. Convivemos, portanto, com 2 Brasis, um de perfil africano e outro de perfil europeu. Vejam a gravidade desse problema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, os países onde a população tem menos médicos à disposição da população, da sua disposição, apresentam os piores indicadores de saúde, as maiores taxas de mortalidade infantil e materna e a menor expectativa de vida ao nascer. Assim, seus IDHs são os mais baixos. Essa má distribuição de profissionais também se dá na relação público-privado. De acordo com a mesma pesquisa, a população coberta por planos e seguros de saúde privados tem à disposição 4 vezes mais médicos do que os usuários do Sistema Único de Saúde. O Brasil enfrenta também uma desigualdade social entre aqueles que podem pagar por um plano de saúde privado e os cidadãos que dependem do SUS. Por isso, proponho aqui uma regulação estatal, tanto no processo de formação quanto na distribuição geográfica dos profissionais. Faço assim na intenção de resolver a má distribuição e a falta de médicos do Brasil, muito embora os médicos não sejam os responsáveis por esse quadro. Primeira proposição é a de que ocorra a abertura de novos cursos de medicina prioritária e especialmente em universidades públicas. Esses novos cursos devem ser abertos nos lugares onde há maior escassez de profissionais e porque também não aprovarmos o serviço civil obrigatório para todos os profissionais de saúde, inclusive os médicos formados em universidades públicas.
Nada mais justo que esses profissionais prestem serviço, depois de formados, por pelo menos 2 anos, em localidades onde há escassez de profissionais, recebendo salários compatíveis e podendo se tornar especialistas em saúde da família ou outra área que o profissional tenha atuado. Seria uma maneira de devolver à sociedade o investimento que o setor público fez nas suas respectivas formações. Sou autor da proposta de emenda constitucional número 36, que institui o serviço civil. Trata-se de medida de caráter regulatório, reiteradamente sugerida por organismos internacionais, como a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, e a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Outra forma de regulação do Estado seria uma intervenção. Sim, neste caso, uma intervenção contra a cartelização do trabalho em saúde, especialmente o trabalho médico. Todos sabemos como os recursos públicos destinados à saúde são escassos. E não é justo que grande parte dos recursos do SUS destinado aos municípios e estados seja para pagar cooperativas de profissionais médicos que terminam por cobrar valores exorbitantes pelos serviços que prestam ao SUS. Em muitos locais, sabemos, os salários são infelizmente muito baixos. Precisamos resgatar o debate da carreira única para o Sistema Único de Saúde, permitindo assim homogeneizar os salários, a distribuição dos profissionais e implantar incentivos diferenciados. Quanto à validação dos diplomas, por que não a vincularmos a uma espécie de estágio, de acordo com as necessidades do SUS? Claro que não podemos perder de vista a qualidade do profissional formado em outros países que forem atuar aqui, assim como a compatibilização curricular. No ano passado, o Ministério da Educação recebeu 677 inscrições para o Exame Nacional de Revalidação dos Diplomas Médicos, tanto de brasileiros quanto de estrangeiros residentes no país, mas apenas 65 foram aprovados. Nossos cursos de medicina são tão melhores que os dos outros países, ou estamos exigindo muito para a revalidação do diploma? Tenho acompanhado esse problema de perto e, em especial, no estado de Pernambuco. Estive com a presidenta Dilma no ano passado, quando ela ministrou a aula inaugural para 40 alunos da primeira turma do curso de Medicina da Universidade de Pernambuco, Universidade Pública, no município de Garanhuns, a 230 quilômetros do Recife. Desses 40 novos estudantes de Medicina, 30 são do interior do Estado. No mês passado, em conversa com o ministro Aloysio Mercadante da Educação, falamos também sobre a situação da Faculdade de Medicina de Garanhuns, FAMEG, que está fechada e com os vestibulares suspensos, porque não havia migrado do sistema estadual para o Federal de Ensino Superior. A expectativa é de que em breve possamos ter avaliação do Conselho Nacional de Saúde quanto à possibilidade de funcionamento dessa faculdade, abrindo novas vagas para a formação de profissionais. Creio, caros colegas, que o Senado Federal tem muito a contribuir com essa questão. Quero oportunamente destacar a importância da comissão especial que deverá tratar de novas fontes de recursos para o financiamento da saúde pública, cujo requerimento de criação foi aprovado por esta Casa no último dia 28 de março. Porém, diante até dos próprios debates que aconteceram na tarde de hoje, gostaria de levantar algumas considerações. É comum e corriqueiro que as entidades de representação médica, que representam essa categoria e o fazem de forma bastante incisiva, coloquem restrições a essas posições que levantei aqui e a outras posições que o governo federal vem anunciando o desejo de implementá-las. E sempre vem acompanhado do discurso de que não faltam profissionais. Na verdade, há uma má distribuição. E há uma má distribuição porque se paga mal. Isso não é mais verdade. Se nós pegarmos, por exemplo, as cidades do interior do Brasil, e lamentavelmente são as menores,
os salários pagos a um profissional do Programa de Saúde da Família para compor uma das suas equipes não é em lugar nenhum inferior a 15 a 20 mil reais para que o profissional possa se dedicar em tempo integral, porém não em regime de dedicação exclusiva. Então nós não estamos deixando de ter uma melhor distribuição porque os salários no interior são defasados. Não corresponde à realidade essa questão. Aí argumentam, não é o salário, são as condições de trabalho. Mas quantos avanços foram feitos nos últimos anos no sentido de propiciar a esses profissionais, primeiro que eles possam ter acesso a uma especialização adequada. Agora mesmo o Ministério da Saúde implantou uma política de incentivo à localização em locais, em regiões de difícil acesso, garantindo ao profissional que viesse a trabalhar nessas áreas uma pontuação diferenciada e importante para a obtenção de vagas para a especialização no regime de residência médica. Em quantos lugares não foi implantada a telemedicina, em que um profissional no interior do Amazonas pode se comunicar com um profissional em qualquer hospital público ou em qualquer universidade do país para discutir A2, A3, A4, até ao número maior de profissionais, determinados casos, determinadas situações. Quanto não se avançou também na criação das condições para o atendimento de emergência, inclusive em lugares remotos do Brasil. O SAMU é uma realidade nacional abrangendo mais de 100 milhões de brasileiros. Portanto, se trata, se não existem as condições, de nós lutarmos para tê-las mais, e não como um argumento para que no Brasil nós deixemos de formar novos profissionais. Isso se assemelha muito mais à defesa de uma reserva de mercado do que à defesa à qualidade do serviço que é prestado à população brasileira. Por isso, é importante que as entidades de representação médica, ao mesmo tempo em que dizem que não se deve resolver o problema com medidas emergenciais, criticando as ações do governo, não apresentam, e há muitos anos nós discutimos isso, uma proposta de como fixar o profissional no interior, de como criar as verdadeiras condições de trabalho para que ele lá esteja. Se contrapõe à ideia de revalidação dos diplomas de profissionais formados no exterior, mas o que é que apresentam como alternativa para que no Brasil mais de 1.000 municípios não tenham condição de ter um profissional médico em tempo permanente? É preciso que essas categorias elas apresentem à nação, ao Congresso Nacional, a sua solução para o problema. Simplesmente se colocar contra não é a solução. Quando se fala do serviço civil obrigatório, vem o argumento, não, mas a universidade tem o papel de formar o profissional, não com a exigência de que ele tenha um retorno para o serviço público, não é esse o papel da universidade. Ou seja, quando se trata de uma intervenção do Estado para beneficiar a população, há sempre um questionamento e uma negativa a que isso venha a acontecer. Porém, no momento em que as categorias exigem uma intervenção do Estado para regular a sua relação, por exemplo, com o setor privado, não há nenhum pudor em fazer isso. Portanto, o que nós queremos, muito mais do que críticas, as posições que o governo vai assumir com muita coragem, e que nós defendemos essa posição, defendemos as atitudes do ministro Alexandre Padilha em buscar uma solução para o problema da carência dos profissionais. Esse é o momento de nós recebermos essas propostas. O que fazer para acabar com a concentração de profissionais no nosso país? O que fazer para fixar os profissionais nas suas respectivas áreas? E não adianta falar de soluções que não estão calcadas na realidade. Por exemplo,
carreira única do Sistema Único de Saúde. Nós somos absolutamente favoráveis. Mas elas não podem ocorrer da forma como ocorre no Poder Judiciário e no Ministério Público. Ora, o Poder Judiciário existe na esfera federal e estadual, não existe na esfera municipal. As atribuições do Poder Judiciário Federal são diferentes do estadual em vários aspectos. No entanto, no Sistema Único de Saúde, nós temos uma estrutura tripartite, onde o município exerce um papel, o Estado exerce outro e o governo federal exerce outro. O Poder Judiciário Estadual tem uma carreira para o Judiciário Estadual. O Poder Judiciário Federal tem uma carreira para o Poder Judiciário Federal. E elas não se misturam. Só é possível construir uma carreira única para o Sistema Único de Saúde se nós tivermos um modelo de contratação de um profissional que possa trabalhar em qualquer cidade, em qualquer nível, mas mediante uma contratação por um regime único, por um sistema único, que nós achamos deve ser um sistema de fundações públicas, estatais, de direito privado, como acontece, por exemplo, no estado da Bahia, ou como a empresa brasileira de serviços hospitalares que, em nível hospitalar, vai trabalhar em todos os estados brasileiros para a contratação de profissionais. Só que quando se trata do tema Fundação Estatal Pública de Direito Privado, empresa estatal pública, empresa estatal de hospitais, hospitalar, novamente se rebelam essas corporações para dizer que não é aceitável. Então, que se apresente a fórmula milagrosa capaz de criar as condições para que, no Brasil, cada cidadão, cada cidadã tenha um direito elementar, que é garantido pela Constituição. De que adianta falar em sistema público universal, gratuito, integral, equânime, se no interior do Amazonas não se consegue ter um profissional para atender um cidadão, se no Nordeste, em muitos municípios, nós não temos profissionais em tempo integral. Então vamos nos despir dos preconceitos, das ideias preconcebidas e vamos fazer um debate, uma discussão em que todos os segmentos possam estar presentes, não para defender o seu quinhão, mas para pensar um Brasil em que a saúde, de fato, se torne um direito de todos. Não sou adversário da categoria médica, pelo contrário, sou médico, também exerci durante muitos anos a minha profissão e, mesmo recentemente, desempenhei trabalhos na área do magistério, mas sempre vinculado à área de saúde. Mas entendo que nós, como médicos, devemos tratar desse debate de uma forma ampla, como acho que ele deve ser feito, e nos incorporarmos para apresentar soluções para o Brasil, soluções para o país, soluções principalmente para os mais pobres, aqueles que só têm no Sistema Único de Saúde a única alternativa de acesso aos serviços para a promoção, para a recuperação, para a prevenção da sua saúde. Portanto, senhor presidente, agradeço a tolerância de Vossa Excelência, faço aqui esse desafio, tenho aqui à minha frente o nobre e eficiente presidente da Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado, que já fez aprovar na nossa comissão um grande debate sobre esse tema, me parece que é no dia 25, se não estou enganado, e lá eu acho que será o momento de todos esses segmentos se encontrarem para nós pensarmos uma solução para esse problema, sob pena de nós ficarmos o tempo inteiro fingindo que no Brasil nós temos um sistema que atende a toda a população brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.